Para casa é. Há pelo olho, uma risca no olho. Que tentação, não é? Tem que ter tentação de usar os próprios olhos. Com Hugo van der Ding. Adorava assistir a isso. Adorava. Eu vazar os próprios olhos. Ai, pelo menos. Tens dois. Ontem falámos de mitologia grega. Sim, sim. Falar aqui de Édipo, que vazou seus próprios olhos. Seus próprios olhos, Tiago. Que dramático. Aqueles homens, pá, na altura já não se fazem assim. Por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Que a Deus. gente dá meu por uma Deus, valsinha, meu Deus. Vamos lá a isso. É deslocada no tempo esta música, mas não na atmosfera que queremos criar. É isso que se quer. Neste dia estávamos em 1683. Isto já era uma valsa? Não havia valsa, mas já expliquei. Já estou, sabes? Claro, já estamos aí. E morri em Lisboa. Em Lisboa. E 1600 Faço ideia. Coisa rica, coisa que estava aí. E morreu aos 37 anos. Pior. Claro, o que é que esperava? Eu estava assim, querias morrer Já eram assim, 80. Aos 97. Falamos da princesa Maria Francisca de Saboia, que foi, Tiago, não uma, mas duas vezes rainha de Portugal. Ai, tens de me Caso explicar isso. único. Tens de Caso explicar único. isso, Tem sim. que explicar mesmo. Mulher, Se uma rainha é uma coisa, tal e qual. uma ser duas. Tal e qual. Oh, Tal e meu qual. Deus. A Maria Francisca Isabel nasceu em 1646 em Paris. Ai, Para o que ela estava guardada. Se ela soubesse em Paris para o que estava guardada, nem tinha cá aparecido. nossa. É verdade. Mas nasceu na família real francesa, o que já não é mau. Tinha, por o pai e por a mãe, Sim. aquilo era tudo da família real. Tudo em bem, as casas boas, boas salas, Os avós eram ótimos. bons ecrãs já na Eram altura, ótimos. assinatura da Netflix, Tal e tudo. qual. Lá tinha um tio casado tudo. com uma mulher assim. Opa, mas isso também não se quem vê, não isso. tem. Pronto. Tal e qual. Nós já sabemos que esta gente nunca casava por amor, nem sequer por vontade. É possível saltar à espinha do Duque de Guise. Não acontecia isto. Quer dizer, podias fazê-lo, mas não te precisavas de casar com o Duque de Guise ou com a Duquesa de Parece que por esses Poitiers. tempos a palavra própria, a palavra amor, vinha sempre com um ponto de interrogação. Que é isso? Gravava-se assim, não é? Amor. Sim. Aliás, nós pensamos nas cortes. Olha, esta corte onde ela nasceu, a corte de Versailles, é um belíssimo exemplo disso. Mas esta gente deitava-se todas umas com as outras. Não era o escândalo. Aliás, já dissemos que a posição da amante do rei era uma coisa pública e sabida e notória. Porque as pessoas sabiam que não casavam muitas vezes por amor. Sobretudo nas famílias reais. E, portanto, deitavam-se com outras pessoas porque era o dado. Quer dizer, há casos de casamentos felizes, há casos onde, por causa de uma moral mais cristã, se quiseres, não era bem visto propriamente dito essa história das amantes, e sabemos que houve muitas mulheres e provavelmente homens também que sofreram com esse drama, mas também era o esperado. E então, porque casavam para quê? Eram peões diplomáticos. Era Claro, isso que para se manter usava. toda a Claro. teia Eu agora organizada. preciso de fazer pazes ou um acordo comercial com o rei de Espanha. Então casas com o rei de Espanha. Era assim que se fazia. Pois. As pessoas também aceitavam isso, era a sua vida. Não tinham... Olha, pelo menos não tinham que trabalhar na vida. Pensavam assim, antes Isso. disso ter que trabalhar. É uma fatura que se aceita. Exatamente. Que se aceitava. Tudo. Por mim está ótimo. Não mexe. Por mim está não mexe que estraga, diziam elas. E foi assim também com a nossa Maria Francisca, que se vai casar com o rei Afonso VI de Portugal, que era rei já desde criança, portanto ela casa com ele já rei, muito criancinha, pequenina, só que tinha morrido o pai, não é? E, só que havia uma regência da mãe, uma senhora chamada Luísa de Gusmão, que já ouvimos falar, que foi Já. rainha de Portugal. Claro, quem era ela? Era a viúva, na altura, do nosso rei Dom João IV, que é um rei muito importante para esta história, porque é o primeiro rei da dinastia de Bragança. Nós sabemos que os reis, tivemos 3 reis espanhóis, não é? Depois de Alcácer Quibir, extinguiu-se a linha da dinastia da Viz, que era a que existia, vem lá o rei de Espanha, e durante 60 anos, de 1580 a 1640, temos 3 reis espanhóis. Até que o povo português, mais até os nobres portugueses, se revoltam e vão buscar este mais vago pretendente ao trono, mas que sim, era talvez a pessoa em melhor lugar para o reclamar, que era o Duque de Bragança, e é esta Luísa de Gusmão. Há assim chamados conjurados, juntam-se uns nobres para escolher o Duque de Bragança e dizer: vamos nos revoltar contra o poder espanhol e vamos o rei espanhol não estava em Portugal, não é? Mas fazer um golpe de Estado, sim, era isso. Sim. E o Duque de Bragança, João, que mais tarde João IV, estava muito reticente, mas o que vou aceitar, não vou aceitar, com medo de que provavelmente é de morrer. Sim, não é? ser ele um peão no meio de uma Claro, jogada tipo, que isto é um lhe perigo. custava a cabeça. Espanha claro. é um país Claro. muito poderoso. Claro, ou seja, um rei Pois. muito, muito poderoso. E estava muito em jogo, porque nós, quando falamos aqui do rei Filipe ser rei de Portugal e de Espanha, significava ser rei do mundo praticamente todo, porque há uma fase de 60 anos
anos do que se chama o Império Português, que era de um rei espanhol, em boa verdade, não é? Tudo Brasil, as pessoas em África, Ásia, tudo isto era administrado Meio pela mapa coroa. mundial. Claro, nós às vezes esquecemos, se calhar, um bocadinho dessa parte, não é? E é a mulher, esta Luísa de Gusmão, que supostamente lhe terá dito a frase: antes rainha por um dia do que duquesa o resto da vida. Isto serve para para tudo. tudo. Apliquem Fiquem isto a à tudo vossa na vida que nunca são de dar mal, é verdade. E assim ele aceita, a coisa corre bem, ele torna-se de facto o aclamado Dom João IV. E amado. Muito, sim, é o rei da restauração. Claro. É o rei da restauração. Cheira a fresco aqui. Olha, É o ligaram o rei dos ar-condicionado neste país. Exatamente. Vês? Ao rei dos frangos, ele era o rei de toda a restauração. Dos leitões e não sei o quê. Ele mandava. Ele era o rei da restauração. Isso. Arespe. Exatamente, era o Arespe, como o tratavam por graça lá em casa. Agora, claro, também já temos falado disto aqui muitas vezes, não ficou tudo resolvido no 1º de dezembro de 1640. Pois. Pelo contrário, seguiram-se uma série de batalhas, guerras, chamam-se as guerras da restauração, que vão durar mais 30 anos, em boa verdade, 30 anos. Muitas Vão ficar vezes aqui sanados. tens lembrado esse Claro, facto. porque às Uma vezes- coisa não acaba naquele Não, dia, porque naquele os espanhóis momento. Claro. não deram de barato. Nós deixamos aqui 30 anos, que só 30 anos depois é que, de facto, o rei espanhol disse como é que se diz? Reconheço a independência Claro. do reino de Portugal. Até ali houve guerras graves, claro. E depois, claro, interessava a estes primeiros reis, o Dom Afonso VI era o segundo rei. Se o pai dele era o próprio Duque de Bragança, não é? claro. Precisava de um reconhecimento internacional, porque havia muitos reis que diziam assim: não é nada, o rei de Portugal é o rei Filipe. Que seria? Quem é este Duque de Bragança? Conheço, mas o menino estudou. Estudou. É filho de quem, não é? Portanto, tem que ser os teus pares a validar a tua circunstância. Sim, e portanto iam buscar apoios aonde? Aos inimigos dos espanhóis. E portanto é que tinham estes casamentos, como vão fazer mais tarde com a Inglaterra, portanto vão buscar todos os países que odiavam Espanha para se fortalecer. E é o caso de França. E vão lá, vai um tipo, um aristocrata português, o Conde de Castelo Melhor, que nesta altura eram diplomatas com uma missão espinhosa, convencer princesas, reis no caso, de casarem as filhas com esta incipiente dinastia que se estava ali a formar. Trata do casamento, este Conde de Castelo Melhor, que há de ser verdadeiramente o maior inimigo da nossa Maria Francisca. Já vamos saber porquê. Porque o noivo, ela chega, eles casam. O noivo é que não é propriamente de sonho. Ele tinha mais ou menos 3 anos, já falámos aqui quando falámos dele. Ele apanha umas febres gigantescas, hoje acredita-se que possa ter sido meningite, e vão deixá-lo todo apanhadinho de um lado, portanto tinha bastantes limitações físicas também, físicas. e era um bocado choné para o resto da vida. Tinha um feitio mesmo muito complexo. Aliás, ele é até retratado em alguns sítios, em alguns retratos contemporâneos, de uma maneira pouco simpática, e tinha um temperamento muito lixado, sobretudo para aquilo que não o interessava. Ele, olha, a governação não me chateia. E fazia coisas que na altura deixavam toda a gente Mirabolantes. mirabolantes. Atirava coisas pela janela, encheu o palácio, ele era o rei, não dava para dizer que não. A Luísa de Gusmão, a mãe, de vez em quando chegava lá a casa, como se fosse um adolescente, e assim: vocês todas daqui para fora. Teve famosíssimo, nós tratámos disso assim, ia para a rua, já adulto, não é? Quer dizer, 16 anos, 17, 18, mas era o rei, não é? claro. Ia para a rua, o palácio era no Palácio da Ribeira, que depois cai no terremoto. Ia brincar com os rapazes da rua, andar à pancada, ainda por cima, como ele tinha algumas limitações, os rapazes gozavam com ele sem ele perceber, faziam-lhe bullying. Um rei. Imagina, Um rei vai nu. Imagina, envolve-se, depois levava para festas. Ele devia ser, toda a gente passou por esta fase. E aquilo era o equivalente a um after, e ele imagina chegares e dizeres assim: agora vamos todos para a minha casa. E então ia toda a gente para casa. Viveram lá prostitutas no Palácio Real. Há um famoso, até se sabe o nome dele, António Conti, que está escrito nas crónicas, que às tantas era quase o namorado dele, que vivia no palácio. Este homem não, de facto, não era bom da cara. E a Maria Francisca a dizer: está aqui uma coisa esperta. Ela que vinha de Versailles, não, das coisas eram más, mas pelo menos a gente andava mais associados. Claro. Pensou ela. Enfim, estas pessoas tinham, às tantas tinha este amigo, ou que seja, um quarto no palácio, havia umas prostitutas que tinham Gatekeeping nenhum. era uma loucura. De vez em quando lá ia a Dona Luísa de Gusmão a dizer assim: você vá-se embora daqui. Vocês, onde é que estão os meus taparoeiros? Sim. Enfim, aquilo vai. E ninguém com mão no próprio. Ninguém com mão no próprio, não, quer dizer, era o rei, ainda assim. E depois, porque é que o reinado dele, as crónicas dizem que trazia assim gente de muitos sítios diferentes. Má conduta.
E não só, gente que não tinha geralmente acesso a escravos, Claro, gente que claro, não tinha acesso claro. ao passo, não é? Ele ia ao terreiro do passo, ou essas coisas todas, vinham chegar aos navios e diziam assim: pessoal, vamos para a minha casa. A festa Eu é estou a aqui. exagerar um bocadinho, mas é para pintar o que se contava da altura. Sim. Agora, isto vai ser mais ou menos, o reinado dele não passa péssimo, antes pelo contrário, é até um reinado próspero e de consolidação, e depois muito também guerras com a tal Espanha, por causa do tal Castelo Melhor, do conde Castelo Melhor, que era o seu, vamos dizer, Sua sombra. ministro. Pois. Sim, e que é de facto um governante brilhante, brilhante, e que o defende muito, que são muito amigos, fazem uma amizade muito grande, protege-o muito, revoltam muito estas ideias de que o tratam mal e que percebe que ele não é muito bom da cabeça, não é? Pois. E portanto é o grande valido dele, a rainha. Há uma paternidade Mulher. aí também, de alguma forma, uma cena de. Eles eram da mesma idade. Pois, mas há aí um. Sim, talvez um irmão. Pois, um irmão, uma ideia Por maldade, de. Sim. porque esta figura vai ser testada por maldade, até também especulam que pudessem ter outro tipo de envolvimento. Enfim, Ok. o que nós sabemos é que a Rainha Maria Francisca odiava o marido, não é? Começa a odiar este tipo também e começa a urdir um plano a dizer: eu tenho que arranjar Para limpar o maneira seu de bicho limpar o tudo. seu bicho tudo, até porque havia outra pessoa que andava ali de olho em interditar aquela história toda, de mandar o irmão, de despedir o irmão e ficar ele próprio, que era o irmão do Afonso VI, que se chamava Pedro. E a Maria Francisca vai sabendo que há este irmão que tem este plano, e então parece que eles se apaixonam, Pois. sabe-se, não é? Tornam-se amantes, ou seja, Maria Francisca era amante do irmão mais novo do seu próprio marido, e bronca. os dois começam a congeminar um plano, vou dizer aqui maquiavélico, primeiro para afastar o conde Castelo Melhor, fazendo-se, o conde tinha um secretário, que também era um aristocrata, que às tantas a rainha causa uma coisa de propósito, para ela tratou mal, não é? E o outro não se deixou ficar e respondeu-lhe mais ou menos à letra. E ela ficou escandalizada e foi falar com este Castelo Melhor e disse: você tem que despedir o seu secretário, que me faltou ao respeito. E o Castelo Melhor disse assim: não me faltou ao respeito coisa nenhuma, você é que lhe faltou ao respeito. Enfim, assim um bate-boca Pois. destes, chegam ela vai falar com o marido e diz assim: Afonso, você tem que despedir os dois porque eu não admito isto. E o Afonso percebeu que era tonto, mas não era completamente destituído, Pois, pensou: estava ali- o que vocês estão a fazer é afastar as únicas coisas que me protegem A tirar aqui. o tapete disto Tal e tudo. qual. Claro. E não faz disso, não despeça nada. Ela, despeitadíssima, vai ter com o amante e irmão do marido e E diz: encomenda o quê? é agora. E então começa um processo para interditar o Dom João VI. Muitas destas coisas que se contam do Dom João VI também fazem parte deste processo. É um processo de uma humilhação total, é um julgamento público. Ela começa também a pedir, ela sai de casa, vai morar para o Convento da Esperança e vai, em Lisboa, e vai começar este processo de anulação do casamento. Um processo onde chamam numa data de testemunhas, dizer: ele não era bom da cabeça, ele deitou-se com uma porca, ele não sei o quê. Com ele, E tudo completamente também já a fugir um bocadinho da verdade, não? Muita coisa eventualmente, aqui. muitas coisas. Muita encomenda aqui para, Claro. para ampliar a situação. Claro. Fragilidade natural. Tal e qual, tal e qual. Isto é um verdadeiro golpe de Estado, esta anulação deste casamento. Dezenas de testemunhas mesmo, até que ele foi declarado incapaz, imoral, E ele é um segundo louco. rei dessa restauração, não é? Tal e Não, a qual. coisa ainda não estava tão bem sedimentada quanto isso. E o próprio irmão e a própria mulher, agora já não mulher dele, fazem esta coisa. Ele vai ser exilado na Ilha Terceira, onde vai viver durante 5 anos, Ixi. e depois mais outros 9, até um único quarto no Palácio de Sintra. Lá está, quem quiser visitar, onde ele acaba por morrer ao fim desta preso. E o chão está gasto. Gasto, aquelas coisas sim, que sim, sabe sim. falar deste, coitadinho. É assim que ele acaba, tem uma apoplexia ao fim deste tempo todo, e acaba por morrer. Coitadinho. Entretanto, Pedro e a Maria Francisca casaram logo depois da anulação do casamento, e o Pedro vai ser regente enquanto o irmão é vivo, não é? Portanto, nunca vai ser rei, porque é regente. A única coisa que aconteceu foi interditar o rei, não é? Isto envolve também questões absolutistas, não podes fazer isso a um Já rei. não há mãe por aqui. Já nesse não há mãe, processo, mas já tinha pois. morrido, sim. Até que em 1668, o coitadinho do Afonso, coitadinho mesmo, morre lá preso, ao fim de 9 anos preso num quarto. Que vida. É verdade. E o Pedro
E a Dona Maria Francisca vai se tornar pela segunda vez Rainha de Portugal, quando o Dom Pedro se torna... Como de se facto, o nosso nada Dom Pedro tivesse II. acontecido. Não foi nada comigo. Sou rainha outra vez. Ai, não fazia ideia, Não não me estava a lembro. contar. É verdade. Este reinado de Dom Pedro é muito importante. Ele vai casar a sua irmã Catarina com Carlos II de Inglaterra, tal do chá. Que, Pois. portanto, já Isso tinha sim, foi um França, bom já tinha casamento. Inglaterra. Sim, é o que é que consolida de facto a dinastia de Bragança no trono. Ela, claro, ela vai ser rainha de Portugal pela segunda vez, mas não há muito tempo. Ela morre apenas 3 meses de umas febres, 3 meses depois do marido Afonso ter morrido em si. Do primeiro. É verdade. Cá se faz, cá se verdade. paga, meu amigo. Eles não tiveram filhos, aliás, eles alegaram que ela alegou que o casamento nunca tinha sido consumado e é possível que não. A coisa não chegou a netos. Pedro e Francisca vão ter apenas uma filhinha que foi herdeira durante algum tempo do trono, mas que morreu antes de casar. E depois o Pedro casa outra vez, Maria Francisca morta, e é desse casamento, desse segundo, que nasce o seu sucessor, o nosso Dom João V. O magnífico. voltas. É verdade. Voltas. E ganhámos hoje mais uma vilã da história de Portugal, que nós adoramos. Adoramos esta As mulher. nossas preferidas, diga-se. Para magníficos são os outros. Exatamente. E temos de até de lhe fazer uma vénia. É que, de facto, ser rainha de Portugal não deve ser fácil. Agora, ser rainha 2 vezes, caredo, não é mesmo? Para qualquer uma. A rainha 2 vezes, Maria Francisca de Saboia, morreu faz hoje 340 anos certos.